cochiladinha de tarde. Você já cochilou por um bom período assim? Na fase da sua vida? Já. Quando eu estudava, na época de vestibular, acordava super cedo, né? Privado de sono, à tarde, antes de estudar. Dá uma dormidinha? Dava uma dormidinha. Então, hoje o doutor Leandro Teles vai falar com a gente sobre insônia. E você sabe que foram feitos alguns estudos que comprovaram que essa tal cochiladinha é extremamente importante até para um bom rendimento no trabalho, né? Verdade. Não para todo mundo, mas para algumas pessoas, o cochilo, dormir um pouquinho, menos de 40 minutos, ideal, né? Logo depois do almoço, pode ser benéfico. Não só não atrapalha a noite, como melhora o rendimento nessa segunda metade do dia, né? E aí, sabendo disso, inventaram o tal do cochilódromo. É sério? Já pensou? É sério. Legal, hein? A gente tem a matéria. Vamos mostrar a matéria com Simone Tortato. Veja aí. Correria, um dia a dia super agitado. São características das grandes cidades. E a gente aqui de São Paulo sente isso na pele, né? Então me diz aí quem nunca sofreu de insônia ou com uma noite mal dormida. Bom, eu particularmente sofro muito com isso, o que é péssimo, porque quando o nosso corpo não descansa direito, a gente desenvolve várias coisas. Pode ser diabetes, obesidade, depressão. Por isso, uma boa noite de sono é muito saudável pra gente. Alivia o nosso estresse, aumenta o nosso foco, entre vários outros benefícios. E vamos combinar que tem muitas vezes que dá aquela vontade de tirar uma sonequinha de tarde. E se eu te disser que em São Paulo já existem alguns lugares onde você pode fazer isso? Ficou curioso? Vou te mostrar, vem cá. Gente, o Marco acabou de chegar aqui para tirar uma sonequinha, né? Com certeza. Isso é uma coisa que você faz tempo? Quanto tempo que você vem para cá? Já fazem uns 3 anos que eu tenho essa prática. 3 anos. Sim. Já? Como que você descobriu o lugar? Você pesquisou? Como é que foi? Bom, assim, eu sempre tive o hábito de descansar na minha empresa. Claro. E minha empresa, em certo momento, ela anulou o espaço de descanso devido a custos e outros motivos, né? Tá. E aí o que acontece? Aí eu fiquei sem alternativas e comecei a buscar opções na redondeza para poder suprir e voltar a ter meus descansos, né? Gente, não vamos mais atrapalhar o Marco, que ele vai dormir agora. Sim. Tá bom? Então vai lá, bom Pretendo. descanso, uma boa sonequinha para você. Com certeza, muito obrigado, viu? Camila, tudo bem? Tudo certo, Tudo e você? jóia? Tudo bom, graças a Deus. Você então é proprietária desse lugar dos sonhos, literalmente. aqui. Literalmente, um refúgio dentro de uma grande cidade. É. Né? Como é que foi a ideia de criar esse espaço? Como que tudo aconteceu? Porque é muito interessante, né? A gente teve uma necessidade de do nosso círculo, de um dos fundadores, que tinha esse ser cochilante assíduo. Então partiu de uma necessidade dentro de nós, mas também a gente começou a perceber que isso era realmente uma necessidade, principalmente quando você vive em grandes cidades, né? Sim. É uma questão fisiológica do corpo humano, então às vezes vale mais a pena você vir aqui tirar um cochilo do que ir fazer o cabelo, né? Sim, sobrancelha. acaba trazendo mais benefícios. Mais benefícios, né? Porque a beleza vem de dentro, né? Então, se o seu corpo tá bem estabilizado, a beleza vai aflorar, né? Não precisa procurar outras coisas. Você achar o bem-estar dentro do seu próprio corpo. Entendi. E tem algum horário que tenha mais procura? Como é que é? Aqui no cochilódromo, você gostou do termo cochilante? Gostei. Cochilantes são os nossos usuários do serviço e nós também. Então, o cochilódromo ele fica aberto das 7 da manhã às 7 da noite. Mas esse horário nobre, que esse maior procura, é na hora do almoço. Então ele começa lá para umas 11, 11h30 e se estende até as 3h30. Acho que a gente escuta muito das nossas avós, né? Que você sente muita vontade de dormir porque a digestão e tudo mais. Tem alguns indícios que isso acontece, mas também tem outros indícios que a própria temperatura corporal vai diminuir nesse período. Então, dependente na hora que você for acordar, então eu não vou lembrar agora exatamente, mas se você acorda 9 horas da manhã, talvez o seu pico de diminuição de temperatura corporal aconteça às 3 horas da tarde, onde então você vai diminuir. E com toda essa nossa conversa, eu fico com vontade de tirar uma sonequinha. Posso? Com certeza, é nossa convidada. Vou lá.
Léo, deixa eu agradecer o pessoal lá do Cochilo. O site é www.cochilo.com.br. Um beijo para Simone Tortato. Ah, deixa eu falar baixo que ela tá tirando o cochilo. Vai acordar ela. Mas legal, hein? Nossa, bem profissional, né? Esse cochilo profissional. Ó, eu vou te dizer uma coisa, eu não consigo cochilar de tarde. Eu acordo no mau humor. Sabe que tem gente que é assim mesmo. Não gosto. A maioria das pessoas, quando estão privadas de sono, porque hoje tem esse problema. Às vezes, é lógico que o mais importante é dormir à noite. Só que às vezes a pessoa tem aquele horário comercial, ela é obrigada a acordar muito cedo. E às vezes ela trabalha muito longe da onde ela mora. Demora pra chegar. Demora pra chegar. Então ela já vai, consegue dar conta da manhã, mas depois do almoço, quando o organismo se volta para a digestão, tem uma baixa absurda do rendimento físico, intelectual e emocional mesmo. Vem aquele mau humor, aquela preguiça. E aí você troca um momento de baixo rendimento por uma pequena soneca, um cochilo, como eu te falei, 30, 40 minutos. Mas tem gente que fica estragado. Tem gente que acorda, é a minoria, mas que vai dar aquela cochiladinha e acorda não sabe onde tá, né? Eu não sei onde tá, eu acordo assustada e eu fico mal-humorada. Falo, por que eu fui dormir? Não faz sentido. Então tem que ver qual que é o seu perfil. Se o seu perfil for aquele que se beneficia do cochilo, cochile. E você vai ter um rendimento melhor e isso geralmente não atrapalha o sono. Principalmente se é logo depois do almoço e não próximo da hora do jantar, né? Agora, deixa eu perguntar um negócio de criança, porque tem mãe que obriga a pobre da criança a dormir. A criança não tem o menor jeito pra dormir de tarde. Criança quando já começa a andar. E você enfia a pobre da criança na cama e fica atormentando, brigando com ela até ela dormir. Tem que também aprender a ver essa individualidade da criança? Tem. A gente tem uma coisa que é a cronobiologia individual. Tem variação. Tem pessoas que dormem pouco à noite e se sentem super bem. A gente chama de dormidor curto. Tem pessoas que precisam de 8, 9 horas, às vezes 9h30, que é o dormidor longo. Então isso varia de pessoa para pessoa. Mesmo na própria pessoa, isso varia ao longo da vida. Gestante tem um ritmo de sono. Idosos, por exemplo, tendem a dormir, acordar muito cedo e dar uma cochiladinha depois do almoço. Isso é normal, é bifásico. Criança também, ela tem a sua cronobiologia própria. Mas lógico que o hábito, o jeito que foi criado, a relação com a luz, isso ajuda a sincronizar um pouco o sono das pessoas. Né? Olha, vamos falar hoje sobre insônia. E aí você vai saber o que é insônia, porque as pessoas acham que quem tem insônia é só quem demora muito para dormir, né? E pode não ser só isso. Volta aí, você explica direito. Voltando com o Dr. Leandro Teles, vamos pro nosso primeiro mito, ou verdade, né? Porque a gente sabe qual vai ser. Insônia é um problema mais frequente em homens. Isso é mito, né? Primeiro que insônia é um problema extremamente frequente. De 30% a 50% dos adultos têm queixas relacionadas ao sono. 10% da população inteira, 10%, 1 a cada 10, tem insônia crônica. Dorme mal mais que 3 vezes por semana por mais de 3 meses seguidos. Então 10% é um dos sintomas mais frequentes. Mas a mulher, ela tem mais que o homem. Quase o dobro de vezes mais que o homem, por questões hormonais, pela TPM, pela menopausa, que é uma fase de insônia, pelo pré-menstrual, né? Então a mulher também tem mais ansiedade, depressão, que acaba gerando insônia. Então a mulher é um fator de risco. Idosos, pessoas com doenças clínicas, trabalhadores que trabalham em turnos, tipo plantão. 12, 24, 12 né? por 24, 12 por 36. Então esses profissionais, e no caso o sexo feminino, é um fator de risco para ter insônia. Agora, a gente pode dizer que a pessoa tem insônia porque ela demora para dormir, ou ela dorme, acorda picadinho, acorda e não dorme mais. Existe basicamente 3 tipos de insônia. A insônia inicial, dificuldade em pegar no sono. É aquela pessoa que vai pra cama e fica fritando na cama. A gente fala, né? Demora mais que 30 minutos para pegar no sono. Então essa pessoa tem uma insônia inicial. Essa é a mais comum. Mas a pessoa acordar à noite também é um tipo de insônia. Se ela acorda à noite e tem dificuldade em voltar a dormir, porque às vezes a gente acorda, vai no banheiro, bebe água, volta, dorme rapidinho. Isso é normal. Agora se a pessoa acorda e demora mais de 30, 40 minutos para dormir de novo, ela tem uma insônia de manutenção, dificuldade em manter o sono. E tem um terceiro tipo, que é aquela pessoa que dorme, não acorda, mas acorda super cedo. Tipo, 4 da manhã ela acorda, sem necessidade, e não consegue dormir de novo. É uma insônia terminal. Então existem esses 3 tipos de insônia e tudo é insônia. Se a pessoa de dia está sonolenta, mal-humorada, tem uma repercussão, tem que procurar ajuda porque é um tipo de insônia assim. Mesmo porque o corpo da gente precisa desse sono até para fabricar hormônios importantes, né? Sem dúvida, o padrão hormonal depende do sono, o controle do sistema imunológico, do sistema cardiovascular. Por exemplo, hormônio de crescimento.
É importante. Gerenciamento da glicose, da insulina, é importante. Também, né? Liberação de leptina, que é um hormônio da saciedade. Quem dorme mal engorda, libera mais grelina. Então o nosso corpo, ele entra como num canteiro de obras à noite. Se você for privado disso longamente, vai adoecer. Vamos ver mais uma? Cochilar à tarde prejudica muito o sono da noite. De modo geral, não. De modo geral, isso é um mito. O cochilo tem que ser próximo da hora do almoço, tem que ser até 40 minutos e para pessoas específicas. Aquelas que acordam muito cedo ou pessoas mais velhas que têm o sono bifásico, idosos. Então, para esse tipo de pessoa, bacana. Se você se sentir mal com o cochilo, melhor você evitar, né? Tem que, na individualidade, Tem né? que entender como é que o seu organismo funciona melhor. Tá. Vamos ver mais uma. É possível compensar a falta de sono durante a semana, dormindo mais no final de semana. Tem gente que faz isso, né? Isso é um mito, absurdo. A pessoa acha que vai acumulando É um sono. banco de sono? Banco de sono. Aí a pessoa acorda sempre muito cedo, dorme muito tarde, aí chega no fim de semana e fala, eu vou acordar meio-dia. Aí o que ela faz? Acorda no mesmo horário, Mas não adianta, acostumou, né? porque o maior sincronizador do sono é o hábito. É. O corpo ele acostuma a acordar e dormir mais ou menos no mesmo horário. Então isso não existe. A melhor noite para dormir é hoje à noite. Mas como essa mudar noite. esse hábito, por exemplo? Então, a pessoa tem que se acostumar. Se ela tem que acordar muito cedo, ela tem que se regrar para ir deitar mais cedo, para diminuir a luz mais cedo, para evitar atividades estimulantes, alimentos estimulantes, fazer atividade física mais cedo e começar a buscar a cama mais cedo. Então, dormindo bem regularmente, ela vai conseguir regular mais o sono dela. Agora, as pessoas fazem muito isso, vão sendo privadas de sono e acham que agora vai ter um feriado, né? O Corpus vou Christi. dormir até agora eu cansar. tiro. Infelizmente, quando Não. você faz isso, Inês é morta, a gente fala, ou o leite já derramou. Você já pagou o preço. Você dormiu mal a semana inteira, você já liberou cortisol, já liberou adrenalina, já envelheceu, já adoeceu. Não adianta deixar para dormir depois, tem que dormir agora. Agora, você falou de mudança de hábito. A gente tem uma mania hoje em dia que você não consegue dormir sem um raio do celular do seu lado. Aí é celular carregando, é computador. E aí tem um diacho que fala assim, mas eu não deixo tocar. Eu deixo só no vibra. E aí você põe pra carregar, acende a luz que parece que tá vindo um anjo no quarto. É mensagem de e-mail. Gente, que inferno que é isso? É verdade. Hoje a gente vai pra cama com uma expectativa. Você leva o celular, mesmo que ele não toque, fica aquela expectativa. Qualquer vibração, qualquer coisa. E não é só o celular. Tem aquela a televisão, aquelas pequenas luzinhas atrapalham. Um dos mecanismos do sono é a liberação da melatonina, que é o hormônio do sono. E ela é liberada quando a luz abaixa. Então é importante que, antes de dormir, já comece a diminuir a iluminação direta. E hoje em dia, os smartphones, os tablets, notebooks, eles liberam uma luz super brilhante, né? Hoje em dia é mais moderno, como esse tema é um tema importante, alguns aplicativos já diminuem automaticamente o brilho depois de um horário, para tentar ajudar. Mas é importante você se desconectar. A luz atrapalha, mas aquela ansiedade Mais de que ainda, chegou né? um e-mail, chegou uma mensagem que pode mudar, raramente ela muda. Mas, Geralmente gente, é uma vai mudar besteira. o quê de madrugada? Tem que desconectar. Outra coisa, deixar o celular carregando do lado também é uma coisa um pouco perigosa. Quando a gente faz isso, existe risco de curto-circuito, problemas de explosão, queimaduras. Tem que tomar um pouco de cuidado. Eu conheço uma pessoa que tem a manha de dormir com o celular embaixo do travesseiro. Isso é um risco, um perigo. Eu falo, gente, coisa mais insana, porque se vibrar eu sinto. Gente, aí se é que acontecer começa alguma coisa com a família, alguém vai ter que socorrer, não é você que vai estar dormindo que vai socorrer? A gente tem que se comprometer um pouquinho com o sono. Porque é muito comum a gente reclamar que o sono não é bom, mas a gente não faz a nossa parte, que é se mover em direção ao sono. A gente faz tudo para atrapalhar e depois reclama que não conseguiu dormir adequadamente. Pois é. Vamos ver mais uma? Alguns comportamentos pioram nossa capacidade de dormir. Isso é verdade, é muito verdade, né? É o que eu te falei agora. Hábito. Dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário. Manter o hábito, mesmo final de semana, feriado, né? Se perder o sono, tentar compensar nas próximas 24 horas. Não deixar passar muitos dias para depois compensar. Evitar a cafeína depois das 18 horas. Fazer atividade física regular, mas mais cedo. Também. Não perto da hora do sono. Fazer atividades relaxantes. Cuidar do seu ambiente. Colchão, roupa de cama, travesseiro. Como é que está o controle térmico e da parte de som no seu quarto? Tudo isso vai ajudar. Nos casos mais graves, procurar ajuda médica. Porque às vezes a pessoa está com insônia e tem uma depressão, um distúrbio da tireoide, um quadro de ansiedade por trás. E às vezes é uma insônia mesmo, genética, sem outra causa. E o médico pode ajudar em casos mais complicados. E tem famílias, né, que tem problemas de insônia, né? Tem. Existe uma questão genética envolvida. Às vezes tem pessoas que têm doenças um dos sintomas é insônia. Por exemplo, depressão, ansiedade,
hipertireoidismo. E tem pessoas que não têm doença nenhuma, mas numa fase da vida desenvolve uma insônia e aquilo passa de 4 semanas. Passou de 4 semanas, já é um sinal de alarme. Procura ajuda médica para ele poder ajudar você a reaprender a dormir antes que aquilo passe de 12 semanas e vire uma insônia crônica, que é difícil de tratar. Bom, volto que tem muita pergunta para você. Aproveitando... Ô, Tutu, troca pra mim a pilha, por favor. O bichinho tá chiando. Parece que tem um enxame de abelhas assassinas dentro de mim. Obrigada. Olha, vamos agora para as dúvidas que surgiram. Vamos ver a primeira de quem é? Jonas, tomar um pouco de álcool à noite facilita o sono? Jonas, excelente pergunta. Na verdade, não. Muita gente usa o álcool para pegar o sono, porque ele é um sedativo, né? O problema do álcool é que ele induz, sim, o sono, mas ele induz um sono de má qualidade. A arquitetura do sono fica bagunçada. Você não desce aquele Você sono não mais faz, profundo? exatamente, você não faz a circuitaria, os ciclos, são 5 fases que se repetem 5 vezes, então a arquitetura é ruim. Muita gente quando bebe, acaba acordando estragado, de ressaca, mal, dorme mal. Outra coisa, se a pessoa for um pouquinho mais gordinho, pescoço curto, ou tiver tendência àquela apneia do sono, o álcool piora a apneia do sono. Você deve ter percebido já que a pessoa quando bebe, ela ronca mais. É verdade. Então não é uma boa saída beber para induzir o sono, porque isso acaba induzindo um sono de qualidade péssima. Além do risco de alcoolismo, né? Tem essa. E o mesmo vale para quem se automedica com aqueles remedinhos ditos naturais para dormir, né? Esse é outro absurdo. Se você está num ponto que precisa ser medicada para dormir, é porque você já passou do ponto de procurar um médico. E o médico vai te ajudar a escolher qual é o melhor remédio para você. Hoje em dia você pode usar um remedinho que funcionou para outra pessoa, ou isso é natural, isso não precisa de receita. Isso não é um bom argumento para você se automedicar sem ter conhecimento para tal. Agora, alguns medicamentos também fazem com que a pessoa tenha insônia, né? Muitos. Tanto ilícitos, substâncias ilícitas, como lícitas. De lícito, a gente tem a nicotina, piora o sono, o álcool, já falamos, a cafeína à noite piora, sem contar as drogas, do tipo crack, cocaína, maconha e tal. Agora, mesmo dos medicamentos lícitos, alguns antidepressivos tiram o sono, alguns remédios para asma, bronquite tiram o sono. Então, quando vai no médico, é importante questionar o que você está tomando e se houve relação entre o início de um remédio e o início da insônia. Às vezes, o médico só mudando o horário do remédio, já resolve, ou trocando o remédio, já resolve. Vamos ver mais um? Sandra, meu marido tem apneia do sono. Isso é um tipo de insônia? Pergunta ótima, né? É muito comum homens com apneia do sono. 1/3 dos homens tem apneia. Geralmente é um cara um pouco mais gordinho, pescoço mais curto e é um roncador. É aquela pessoa que ronca mais. Aí a pessoa, se observar, de tempos em tempos, ela pode perder o fôlego. Então a pessoa às vezes dá uma pequena acordadinha, perde o fôlego, faz e aí isso faz com que o sono fique muito superficial. É geralmente um cara ou uma mulher que de dia está muito sonolento. Então ele encosta no sofá e dorme. Não consegue ver um filme, que dorme. Então sonolência diurna, roncador, ainda mais se tiver esse biotipo, tem que levar o médico para fazer aquele exame da polissonografia. Se tiver mais de 6 episódios por hora, tem apneia do sono. Então, a apneia é um distúrbio do sono. Não é bem insônia, mas é um distúrbio do sono que piora a qualidade do sono. E pode trazer consequências severas para a saúde também, né? Levar Muito até a morte, severas, porque pode facilitar arritmias cardíacas durante o episódio e de manhã. Facilita o risco de infarto, engorda, piora diabetes e colesterol, piora a pressão, piora muito o risco de acidente de carro, acidente de trabalho por sonolência excessiva diurna. Então isso é uma doença muito importante. E as mulheres têm um risco quase igual ao dos homens a partir da menopausa. Então mulheres acima dos 50 anos têm um risco semelhante ao do homem de ter apneia do sono. Vamos ver mais uma? Vamos. Nancy, meu sono é todo picado. Durmo e acordo várias vezes na madrugada. Tem noites que chego a acordar 5 vezes. Isso é insônia? O que devo fazer? Parece que sempre estou muito cansado. A pergunta é muito boa também. Esse é um exemplo do que a gente falou, insônia de manutenção. Acordar uma vez, eventualmente, isso é normal. Às vezes você vai no banheiro, vai beber uma água, volta e pega no sono. Ela falou que é muito frequente, acorda mais de 5 vezes. E o mais importante é o que ela falou no final. De dia me sinto muito cansada. Então isso é um tipo de insônia, insônia de manutenção. Qual é a causa? Pode ser um distúrbio hormonal? Pode.
No homem, é muito comum ser um distúrbio, por exemplo, de próstata. Ah, é? Que o cara acorda à noite para fazer xixi e tem uma insônia de manutenção? Pode ser. Então, pode ser uma doença clínica, do tipo oscilação hormonal, problema tiroidiano. Então tem que checar, né? Tem que checar dor crônica, mas pode ser um transtorno tipo ansiedade, depressão ou até uma insônia primária. Seja como for, buscar o médico, diagnóstico preciso, investigação e tratamento. Agora é engraçado como o corpo da gente é, né? Quando a gente tem um bebê, no primeiro chiadinho você acorda. Depois que os filhos já cresceram, aí você dorme igual uma pedra. Parece que o corpo vai se adequando. É uma história meio doida, né? A mulher fica, não consegue entrar muitas vezes num sono tão profundo, né? Exatamente. E fica preocupada, né? Isso é instintivo, né? É. A maternidade é algo muito instintivo. A mulher, quando engravida, já tem o sono alterado. Quando o bebê nasce, aquilo muda. E essa relação, ela permanece alterada durante muitos anos. É muito comum iniciar um quadro de insônia, de distúrbio do sono, depois do primeiro, segundo filho. Então, nos casos mais graves, buscar ajuda. Com o tempo, filhos já crescidos, o sono tende a voltar ao normal. Em algumas pessoas. Pessoas com genética forte para insônia pode persistir com insônia mesmo depois dos filhos criados. Tem que buscar ajuda médica nesses casos. Olha, gente, na verdade, é aquilo que a gente sempre diz, nosso passo aqui é de prestação de serviços, é extremamente importante, mas não é de diagnóstico. Então, tá sentindo uma dificuldade, seja para dormir, seja para você ter uma qualidade do sono importante, para você viver com qualidade, vai no médico. Sem dúvida. Vai buscar saber o que é, né? Porque no chutômetro não dá. Tem que ver que o sono é um sintoma, então tem várias causas e vários contextos. Buscar um atendimento presencial e personalizado é sempre o melhor caminho. Deixa eu mostrar para vocês o livro do Dr. Leandro Teles, Antes que eu me esqueça. São técnicas, hábitos e aí dicas para a gente conseguir afiar a mente e aperfeiçoar a memória. Mas, gente, é para a gente leigo entender. Não é com Medicase, não é com linguagem de médico, não. É pra gente ler, a gente colocar em prática. E o legal seria que a gente começasse a fazer isso, fazer essa leitura, antes que você tivesse já perda de memória, esquecimentos, não é? Exatamente. O livro, a ideia dele é trazer esse tema em voga, o equilíbrio emocional, o equilíbrio cognitivo. E se a pessoa puder ler, óbvio, antes de ter o sintoma, ela já se previne. Então, adolescentes, jovens e pessoas de mais idade que buscam um melhor rendimento intelectual, fica a boa recomendação. Olha, você encontra nas principais livrarias, hoje em dia pela internet, coisa mais fácil do mundo. Acesse o site para você também saber ali um pouco mais do trabalho do Dr. Leandro Teles. É o www.leandroteles.com.br. Tem o Instagram. O Instagram é NeuroLeandroTeles. Isso. E o Facebook. No Facebook a gente tem uma fanpage, Neurologista Leandro Teles. Pode acessar lá, deixe suas perguntas, sugestões, que aí a gente traz o Dr. Leandro para Mulheres e a gente esclarece para você. Um beijo. Beijo na Karina e na Luísa, viu? Obrigado.